Uma edição de guarda-corpo. O guarda-corpo tem algumas características que são bem complicadinhas de a gente configurar, mas eu vou criar um novo, certo? Vou editar tipo, vou duplicar e vou chamar, por exemplo, de guarda-corpo padrão, digamos assim, qualquer nome. Aí vejo que ele tem duas possibilidades de organização aqui. Primeiro, a estrutura do corrimão e a colocação do balaústre, tá? Balaústre é o elemento vertical dessa estrutura, tá? O que normalmente se chama de montante, tá? Mas o nome correto seria balaústre, que vem de balaustrada, que são aqueles balaústrezinhos que a gente encontra que é meio gordinho embaixo, aí afina, que tem em edifícios neoclássicos, tá? Então aquele objetozinho vertical chama balaústre, e é o nome que é dado para os elementos verticais do guarda-corpo, tá? Do guarda-corpo. E a estrutura do corrimão é que eles chamam dos elementos horizontais. Não sei se ele tem aqui uma imagem. Tem. São os elementos horizontais do guarda-corpo. Mas não é o último. Estão vendo que aqui ele só está marcando os objetos de baixo, esses que estão em azul, tá? O último é esse aqui, ó, corrimão superior, que é o que fica por cima, que faz acabamento. Ele tem uma altura específica e um tipo. Esse tipo é dado por um perfil, tá? Então eu clico aqui, ó, vou selecionar esses três pontinhos e eu posso escolher qual é o perfil. Digamos, eu vou escolher o perfil circular. Percebam que aqui eu tenho mais configurações a fazer, né? Quando eu tiver uma união, como é que ele vai ser feito, né? Tem aqui, eu vou parar um pouquinho para a gente ver a imagem. Como é que vai ser feito esse ajuste? É um chanfro para ele ficar pontudinho ou é um círculo, né? Uma curva, para ele fazer a curva no canto de 90 graus ou de uma angulação? Como é que vai ser feito? Normalmente a gente faz chanfro, né? Só em situações de acessibilidade que a gente faz o curvo. Folga da mão é a distância, se eu não me engano, é a distância do corrimão para o balaústre. O perfil, tá? A gente está colocando circular 40 mm porque ele tem um perfil de corrimão circular de 40 mm, certo? Mas se eu quisesse criar mais tipos aqui, eu poderia duplicar e colocar outros através desses perfis. Esse perfil aqui é similar ao perfil da calha e outros perfis que a gente utiliza para fazer no projeto. A gente pode utilizar perfil para fazer rodapé, rodateto, forro, calha, esses perfis aqui. Também tem o perfil de montante de parede cortina, tá? Então são elementos bidimensionais que ele usa para gerar os elementos tridimensionais. Bom, tem transição, né? Interessante você sempre parar o mouse assim, porque você vai entender como é que ele funciona nessas junções. Isso aqui é interessantíssimo. Transição, né? A gente tem a transição simples, tem o pescoço de ganso e nenhum. O que é isso? Se eu parar um pouquinho aqui, ó, a transição simples seria esse do lado do 3 aqui, ó. Nenhum seria essa, se a gente tivesse uma escada, né? Como é que seria o corrimão de um lance e outro? Nenhum seria o pescoço de ganso, esse 2 aí, e o 3 seria o simples. Detalhe, dependendo da geometria, né, dependendo do perfil, a gente tem problemas de conexão, tá? Pode criar situações que não há conexão, ele não consegue fazer a conexão, porque a diferença é muito grande, a altura é muito grande, não há espaço para a geometria gerar, o perfil gerar a geometria desejada. Então a gente tem que fazer esses testes para saber o que consegue ser feito. Material, a gente pode adotar material, tem extensão e assim por diante, tá? Vamos deixar esse circular 40 mm e a gente vai agora adotar uma altura aqui. Se ele tem 90, para chegar, a gente já tem 40 de altura lá, né?
Então vamos deixar aqui com 70, né? 40 com 70 dá 1,10 m, 80. Então, para ficar com 1,20 m, como a gente tinha colocado. Bom, vamos colocar a estrutura de corrimão. Vou clicar em editar e aqui é bem simples. Aqui eu tenho as linhas. Quantas linhas tiver é a quantidade de elementos que vai aparecer lá e a altura deles em relação ao piso, tá? Então eu vou eliminar uma, eu vou excluir e vou colocar aqui um corrimão lá de 40 centímetros maior, né? Vou colocar corrimãos menores de 30 milímetros. Aí agora sim eu vou duplicar, ó. Duplica. 1, 2, 3, 4, 5. Aí esse aqui vai ser com 10, 30, 50, 70. Esse aqui eu vou tirar também. De 20 em 20, né? Começa com 10, de 20 em 20 até chegar lá. Posso renomear aqui, corrimão 2, corrimão 3, corrimão 4. Mas eu posso colocar outros nomes, por exemplo, base, de que se eu tiver guarda-corpos mais elaborados, eu posso colocar corrimão de sustentação e assim por diante. Esse deslocamento é interessante, por exemplo, eu posso fazer objetos afastados do eixo central. Então eu posso ter balaústres quadrados, digamos assim, né, ou circulares, alinhados com o eixo do corrimão superior, e esses corrimãos aqui ficarem por trás, fazendo a união deles. É aquela grade tradicional que a gente tem, né, de elementos verticais e dois elementos horizontais fazendo travejamento. Pode ser feito também. Clica aqui em OK. E por último a colocação do balaústre. Aí o balaústre aqui eu tenho aço, vidro, eu vou tirar esses, vou excluir. Esse aqui eu vou, aí o detalhe, o balaústre é diferente do corrimão. O corrimão é perfil, né? A gente trabalha com um perfil que vai fazer aquela extrusão. Já o balaústre não. O balaústre é uma família de balaústre. Então a gente tem que entrar para criar uma família de balaústre para poder utilizá-la aqui. É um pouco mais complexo, tá? Digamos que eu queira fazer os balaústres redondos de 25 milímetros. Aí ele tem um deslocamento da base zerado, né? Ele começa zerado. O topo é no corrimão, elemento de corrimão superior, ele vai fixar lá no corrimão superior. O deslocamento do topo é 0 e a distância do anterior a cada 40 centímetros. A base é o hospedeiro. O que ele está dizendo? Se eu seleciono um piso, o piso é a base e ele vai se fixar nessa base. Se quiser deslocamento, ele mais alto ou mais baixo, você pode fazer, né? Deixar zerado. Deslocamento do topo, tem um topo, ele vai ficar mais acima, mais abaixo. E aqui as distâncias entre eles. E nos postes, o que é poste? Poste é aquele balaústre que inicia, faz virada de sentido e finaliza o corrimão. Naquelas escadas mais antigas de madeira, os postes são aqueles elementos quadrados que seguram o corrimão e tem uma esfera ali em cima, né? Tem uma bolinha em cima do elemento que finalizava o corrimão. Esse é o poste, tá? Nesse caso aqui eu vou usar uma família, a gente está usando circular, né? Vou usar a mesma família, redondo, 25 para todos. Aqui tem um poste inicial, é essa linha 1, o poste intermediário, que ele chama de transição, né? De canto, ele chama de canto, e tem o poste final também. Aí aqui eu posso ter essas configurações, espaço, menos 20, porque ele tem uma distância a ser... Vamos deixar assim, depois a gente verifica o resultado, depois a gente retorna para fazer qualquer ajuste que seja necessário. Aqui eu tenho configurações, ó. O padrão de quebra
tá? Cada segmento final, vou deixar assim, então ele vai quebrar, cada segmento final ele quebra a sequência. Eu vou justificar os elementos pelo centro, então ele vai dividir o meu espaço em partes iguais, que atendam aos 40 centímetros de distância, a partir do centro, tá? E preenchimento do excesso, eu posso colocar o mesmo balaústre, digamos, eu venho com a divisão, né? Aí no final eu tenho uma divisão que é maior do que 40, mas não justifica eu colocar outro, digamos, ele é menor do que 40. Se fosse maior ele colocaria outro, ou fica muito apertadinho. Aí você tem a possibilidade de preenchimento de excesso. Se essa distância for menor do que 40, né, ele deixa sem nada. Se for 42, 45, aí ele coloca mais um balaústre para fechar, né, para não ficar maior do que 40. Aí você coloca o mesmo elemento aqui. O espaçamento posso deixar 0. Aqui, caso de escada, um balaústre por degrau de escada, você pode colocar aqui. Ou ele vai ficar de 40 e 40 centímetros. O ideal para a escada é que fique um balaústre pelo menos um balaústre por piso, né? Balaústre por degrau, 1. Família de balaústre, a mesma. Vou visualizar aqui, ó. Eu tenho um balaústre assim. Ficou, né? Então a gente vai ter que voltar para poder ajustar. Eu só estou achando estranho aqui, a gente está colocando redondo e ele está aparecendo esse plano, né? Vou clicar. Pronto, mudou. Certo? Eu mudei aqui, ó. Balaústre redondo, estava aparecendo uma barra chata, né? E aí esse aqui está muito próximo, né? Que você está falando. Ó, digamos que eu queira colocar o quadrado. Quadrado 25. Quadrado 25. Quadrado 25. Aplicar. Aí ele vai mostrar aqui, ó. Ficou quadradinho, tá vendo? Não seja 40, vamos colocar 20 para ver se ele coloca aqui só pra gente ver. Aí ele dividiu. Certo? Não, eu deixei redondo, vou deixar redondo. Fica assim. Eu tenho que estar quadrado ainda. Ok. Aí aqui é aquela história, né? Ficou muito próximo de 70, vamos organizar aqui melhor, né? Esse aqui seria interessante começar a 20. Esse aqui termina a 60. Tem uma a mais aqui, peraí. 30, 50, 60. 50. Ele não tá baixando. 60. Vou colocar 35. 35 dá 15, 65. Aplicar. Ok. Porque aqui tá 80, né? 65, 70, 80. Fica 15, tá tudo certinho. Começa com 20 e depois fica tudo certo. Clique em OK. Pronto, vamos ver o que aconteceu aqui. Pronto, ele colocou tudo bonitinho, ó, o canto, ó, aquela virada que ele pergunta, ó, fica aqui. Tem um detalhezinho aqui, tá vendo que esse
não está encostando. Então vou poder pegar esse balaustre, vou editar. O balaustre, o poste, não está entrando no objeto. Exato. Aí eu tenho que vir para a colocação do balaustre e dizer que ele vai colocar aqui o deslocamento do topo. Vou colocar pelo menos 2 centímetros, porque... E aqui também, ó, deslocamento topo, né? Elemento, deslocamento topo 2 centímetros também no balaustre. Aplicar, ok, aí ele entra um pouquinho. Clicar em ok, ok, ok. Passou demais, né? Editar tipo. Colocar 0,2 como estava aqui, 0,2, 0,2. É 0 mesmo, porque qualquer medida que eu coloque ele ultrapassa esse limite.